Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sport Etc., o seu podcast trazido pela Unicet Centro Universitário, onde nós vamos abordar esporte, inovação, tecnologia, saúde, ensino, empreendedorismo e etc. Eu me chamo Igor Marques, sou triatleta patrocinado pelo grupo Unicet, graduando em nutrição pela Universidade Federal do Piauí e apresentador do Sport Etc., a partir de hoje, é claro. Venho aqui, trago hoje Dr. João Batista Alves II, ele que é médico, neurologista, médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, neurologista pela USP de Ribeirão Preto, correto, doutor? Médico da dor também pela USP de Ribeirão Preto, instrutor credenciado de Mindfulness e também um maratonista de mão cheia. Venho aqui hoje para elucidar várias dúvidas, para desmistificar alguns conceitos e trazer muito da sua experiência. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estamos aqui para bater esse papo que tanto gosto. Primeiramente, na sua história, primeira construção dessa trajetória. Médico, esportista, qual João veio primeiro e qual veio segundo? Foi mal, o trocadilho foi inevitável. Mas vem primeiro o João desportista ou o João médico? Primeiro, sem dúvida, o João esportista. Meu pai sempre me incentivou ao esporte. Eu costumo dizer que ele sempre me lembrava que se eu teria feito alguma atividade física ao longo do dia, né? Sempre me cobrava por isso muito mais do que até estudar. Então, sempre fui ávido pelo conhecimento, curioso de sempre, sempre motivado pelo saber, mas afeito sempre à atividade física. Então, desde que eu me lembro, assim, dos 3 anos de idade, passei por natação, 8 anos ali na ABB, que muita gente treinou ali na ABB, Sim, professor Manel no professor tempo. Manuel, exato. Futebol sempre, até os 33 anos, semanalmente, Aí começou a disputar com a corrida e o futebol foi ficando de lado. Aconteceu isso também. acontecer exatamente isso. Aí eu fui, Clássico. ao longo da fase já mais final, comecei a me encantar pela corrida, um pouco antes desse boom da corrida, pensando inicialmente em controle de peso, como muitas pessoas, essa vida corrida da gente, né? E aí a corrida já veio mais para o final, nos últimos 8 anos, digamos assim. Ela começou como essa busca aí, talvez por hábitos mais saudáveis, controlar o peso, uma outra taxa ali que dá alterada no hemograma e acabou virando uma busca por performance também. Como que veio esse desejo, esse anseio por melhorar o rendimento? Como que essa corrida pela saúde vira também corrida pelo esporte, pela busca aí por esses resultados melhores? Eu sempre fui competitivo, naturalmente nos esportes, né? Treinava na seleção do Colégio das Irmãs, cheguei a competir nas universidades por onde eu passei. Então, esse DNA, essa tendência à competitividade dentro de cada modalidade existia. Então, na corrida não foi diferente. Então, naquele estilo já de vida de médico, né, que é bem corrida, como todos sabem, eu precisava me realinhar. Então, eu comecei a correr como todo mundo corre, corre, anda, Caminha, trota, corre, caminha, faz parte corre, do processo. até o corpo se adaptar. E depois que eu vi que eu já tinha tomado aquele gostinho de correr o primeiro quilômetro inteiro, o segundo quilômetro, um amigo me convidou para fazer uma prova de 5 quilômetros e eu, será que é o momento? Acabei indo. Depois que eu passei aquela primeira Adrenalina de de competição, aquele competição de linha de momento. chegada, aí eu disse, não, aqui eu tenho que treinar. É isso que eu quero fazer. Aí foi quando eu comecei a treinar a corrida, foi a partir da primeira prova, quando eu já estava treinando por 5 e por 10 quilômetros. Perfeito. Doutor, e uma coisa que eu gosto até de trazer aqui para mais perto da nossa realidade, aqui o estúdio que a gente está no momento é no Centro Universitário Unicet, muitos alunos da área da saúde aqui, que serão futuros médicos, dentistas, enfermeiros. O que seria algo que o senhor falaria para eles sobre como conciliar a atividade desportiva com esse meio acadêmico? Eu também Sim. tenho o meu exemplo para falar que ao longo do meu curso, na minha graduação, eu também iniciei a prática do triatlo, já era ciclista, fui agregando as outras. No seu caso, enquanto estudante de medicina e praticando esportes na faculdade, como o senhor colocou, como era essa conciliação e o que são
pontos ou ferramentas a quais os alunos, as pessoas devem se atentar para deixar essa distribuição mais otimizada? Assim, Igor, até hoje, como neurologista, eu tenho recebido muitos pacientes jovens com queixa de memória ou de dificuldade de concentração. E aí daí é onde entra também a importância desse pilar da vida do ser humano, né? O ser humano ele precisa de se alimentar, de se hidratar adequadamente, dormir muito bem para se recuperar, criar, consolidar memórias Com e também certeza. de movimento. O ser humano nasceu para se movimentar. Então, o esporte nunca foi um ponto que me atrapalhou. Pelo contrário, ele Ele agrega, soma. ele te traz saúde, ele te traz mais motivação, mais resiliência, mais disciplina. E ele tem inúmeros benefícios mentais, de planejamento, de memória. Então, assim, você realmente deixar um esporte de lado, a prática de atividade física, é um atraso em qualquer momento da vida que seja ele no momento acadêmico ou realmente numa pós-graduação. Então, que você destine pelo menos 30 a 40 minutos diariamente ou 5 vezes na semana é fundamental, eu diria, para a saúde mental, física e até cognitiva do ser humano. Muitas vezes, por escolher economizar o tempo que você estaria investindo ali na atividade física, as pessoas têm esse raciocínio que ele chega a ser contraintuitivo, né? Porque de fato o ônus acaba sendo maior do que o bônus, de você deixar Sim. de investir esse tempo ali no movimento, que é algo que vai fazer bem, não, claro que não olhando para a saúde física, mas principalmente para mental nesse aspecto. Sim, a gente tem que ter tempo de qualidade. Então, todo ser humano tem 24 horas. Claro que cada um tem sua individualidade, características. Alguns precisam, né, estudar mais vezes um assunto para reter, outros menos vezes, mas é fundamental que você se cuide para que tenha tempo de qualidade ali. Ou seja, você tem que estar bem descansado para poder render bem nos estudos, você tem que estar com uma capacidade de absorção melhor. Então, eu diria sempre e aconselho diariamente aos meus alunos ou pacientes a que eles façam atividade física para melhorar qualquer condição de vida. Nós estamos vivendo aí uma pandemia da ansiedade, da falta de propósito, né, e até da depressão. Então, o esporte ajuda demais na saúde mental, né, na qualidade de vida. Então, para mim, esporte sempre. Esporte sempre. E, doutor, e quando ocorre a dor no esporte? Vamos lá, eu vou entrar bem em outra área, só não é porque o esporte é Sim, algo que já permeia a nossa vida, agora de forma bem específica, a dor no esporte. Ela é normal, a ocorrência dela é natural, existem tipos de dores, como lidar com eles? sim. O sistema de dor é um sistema de defesa e um sistema adaptativo muito antigo, né, dos seres vivos. Então, ele é fundamental. Sem esse sistema, não há manutenção de vida Desde os sadia. primórdios, é a dor, o desconforto que ele define os caminhos que nós vamos seguir, né? Falando tanto de uma forma mais resumida ali de, eu vou me alimentar com aquele alimento, então eu vou buscar outra fonte porque um não faz eu me sentir muito bem, até evolutivamente dos rumos que a nossa genética tomou até hoje, né? A dor, ela tem esse papel fundamental e a adaptação a ela faz parte desse processo. E Isso, na isso. prática esportiva, como isso se Exatamente. mostra? Então, assim, é um processo de experienciar. Então, eu diria até mais importante de se autoconhecer, de ter Perfeito. uma percepção corporal. Então, acho que fazer uma prática esportiva, ela não pode ser simplesmente você executá-la, né, com muita força ou com muita vontade, De forma de forma desregrada, desorganizada. exato. Idealmente com o auxílio de um profissional no início, né? E na manutenção, porque essa execução é importante. E você vê, vamos para o básico, vamos daqui a pouco chegar no endurance, mas você vai fazer musculação. Eu faço musculação desde meus 14 anos, eu nunca parei. Adoro fazer atividade física, não? Vou fazer 42 agora em junho. Uhum. São muitos anos. Se você para de fazer uma musculação e volta a fazer, você fica bastante dolorido, né? Isso. Porque há uma microlesão para depois ter uma hipertrofia, fortalecimento muscular, que é tão importante para a população. Então, é um tipo de dor. É uma dor muscular
né? Uma dor que a gente chama nociceptiva somática, é do corpo. É aquela dor muscular tardia, depois de você Exato. ter tido aquele momento de excitação e de lesão proposital ali para o músculo ser danificado e na recuperação ele ficar mais forte. Aí, nesse caso, a dor faz parte do Faz parte do processo. processo de adaptação. Isso é uma dor Seria uma normal. aliada da conjuntura completa, do processo como um Exato. todo. E até de entendimento de que carga que você está colocando no músculo ali. Você não pode Tá, colocar tá uma surtindo carga, efeito, né? tá surtindo, e você não vai colocar uma carga exagerada, porque você sabe que vai ter muita dor no outro dia, ou 2, 3 dias depois, ou até uma semana você não consegue nem executar o movimento. É um mecanismo É um regulatório. mecanismo regulatório. Ao passo que, quando você pratica corrida, ou um esporte de endurance de mais de 1 hora, 1 hora e meia, Ali como ciclismo, ciclismo, natação, remo, natação, isso, esqui, ou esse... corrida, você tem um movimento mais repetitivo, né? E que você está exposto durante um tempo. E Uhum. isso gera micro lesões e micro adaptações que depois você vai recuperar e vai gerando adaptações fisiológicas, né? Para depois você sustentar de forma mais adaptada e fácil. Mas claro, tendões, músculos, osso, toda essa parte muscular, ela sofre microlesões e isso pode gerar dor adaptativa, seja fadiga imediata, com metabólitos ou microlesão, e depois aquilo se recupera. E quando você vai iniciar outro treino, você começa a fazer um movimento e aquela dor passa, ou é só uma fadiga. Isso é uma dor adaptativa, uma dor normal. Claro que a gente sempre orienta os pacientes, as pessoas que nos procuram, a se auto-observar, sempre. Você fez um treino mais forte, você vai ter um tempo de recuperação e você vai ter uma dor específica ou uma adaptação específica àquele treino. Isso com o tempo vai mudando, você vai ficando cada vez mais adaptado. Então tem que ter paciência e consistência para que essa Re- evolução aconteça de forma mais saudável possível, né? Respeitar também esse processo, né? O processo da dor. E, doutor, como o senhor colocou aí, para trazendo um exemplo para o atleta que está em casa, um exercício de autopercepção, que é uma pergunta que muitas vezes as pessoas passam por cima, ignoram, que é assim, ah, doutor, eu estou sentindo uma dor em uma determinada parte do meu corpo. Tá bom, mas como é essa dor? Às vezes as pessoas não se atentam e quando param de fato para se perceber, para buscar entender essa dor, como ela surge, se ela é muscular, se ela é numa articulação, num ligamento, num osso, Sim. esse exercício de autopercepção, ele tem esse papel fundamental para poder muitas vezes ser definitivo para o prognóstico, né? Para entender como essa dor vai progredir, qual vai ser a estratégia de tratamento. Sim, com certeza. O relato do paciente, do esportista é muito importante. E ele sempre se observar em cada treino. Até porque, veja bem, nós amamos o esporte, amamos fazer, praticar, né? Então a gente quer ficar o mínimo afastado da Com atividade. certeza. Então a forma mais inteligente de você se afastar, menos tempo, é justamente se auto-observando. Então, se você pratica uma modalidade que requer muito do seu corpo, sentiu que está algo muito estranho na mecânica do movimento, mesmo seja no início de um treino, por exemplo, longão, que todo mundo se programa para Hum. fazer nos sábados ou domingos, eu digo assim, com uma certa clareza, encoste logo, É, pare, não vá não ficar vá esticando forçar, muito a corda que porque ela se você arrebenta. para antes ou dá aquela pausa, você recupera muito mais rápido. Eu já observei, às vezes, uma pequena contratura que está incomodando um pouco mais, que poderia prolongar e levar a alguma lesão. E aí você vai num fisioterapeuta, libera, ou mesmo dá aquela repouso de 2 dias. Se não que é 2 dias, pode virar 15 ou um mês, e que pode dificultar a recuperação. Então, insistir em se auto-observar, treinando com muita dor ou com a dor persistente, é um sinal de alerta. Você acorda, você está andando de uma forma diferente com bastante dor, você Uhum. está correndo ou praticando ciclismo. Altera o seu humor ao longo do dia inteiro. Isso. E então, a, a observação de como que você está executando a qualidade daquele movimento e se está sendo uma dor persistente, uma dor muito forte, que você vê que ela não vai embora ao longo de uma semana, 2 semanas, você tem que parar e procurar um auxílio de saúde, né? Não tenha dúvida. Porque essas adaptações elas tendem a acontecer
não imediatamente, só que elas não demoram tanto, né? Principalmente quando se trata de adaptações musculares, às vezes as que demoram mais são tendões, ligamentos, mas que uma redução no volume de treino, em alguns momentos, algum dia de descanso, ela serve para conseguir propiciar a recuperação plena desses tecidos. Exato, porque é sempre um balanço entre a carga, a atividade física que você faz, que hoje todo mundo quer fazer, Só a aumentar a história quantidade que você. do no pain, no gain, né? Isso, romantizando um Mas pouco a dor aí nesses casos. o balanço da recuperação, do recovery, que não é só o gelo, a banheira, a liberação É o é o sono, sono, é a é a alimentação na hora alimentação, certa, exatamente. calculada do jeito certo, é a hidratação, é o repouso relativo que você consiga fazer. E por vezes às vezes diminuir a intensidade de um treino, é fazer uma rodagem mais leve, Isso ou requer uma é maturidade muito grande isso do faz atleta. evitar com que essas dores virem lesão ou que seja até uma lesão. E aí o curioso, muitas vezes, a grande maioria são exceções quando não acontece dessa forma. Essa maturidade de reconhecer que aquele dia é o dia de tirar o pé, é o dia de talvez não concluir aquela sessão de treino que você tanto queria, ou em outros casos ainda mais exacerbados, é o grande dia da prova e não sai do jeito que você planejou. É depois que o atleta passa por uma situação dessas, é que na outra vez que acontecer, ele não vai mais errar. Porque uma vez ele decidiu que ele ia além do limite, e na outra vez que isso for acontecer, nas próximas, aí ele já vai estar mais temperante, ele já vai ter esse cuidado maior. E aí seria um exemplo da dor, tanto física no momento, quanto eu diria que na dor posterior de você ter que ficar afastado dos treinos, que é algo que nos causa dor também, Sim. inevitavelmente. E aí seria um exemplo da dor sendo uma professora, ela trazendo esse aprendizado, ela dizendo assim, ó, você viu como doeu naquele dia, você viu como doeu nos outros dias que você queria treinar, mas estava machucado. Então aí ela tá lhe ensinando a justamente, ó, tire o pé quando for necessário. Escute os sinais que o seu corpo está lhe entregando. Saiba ler essas nuances nas entrelinhas para assim ter menos dor, né? Assim, o ser humano aprende muito, né, com o erro, né? Isso é óbvio. E a gente está aberto a ouvir e entender as situações em que erramos. Todos nós erramos, ainda mais com menos experiência. E aí, quanto antes você se abre para isso, mais você vai aprender. E daí também é importante para o treinador, né, modulando isso, ou o próprio aluno dando feedback, porque aí a coisa vai, mas assim, sempre vai ter, a dor é um aprendizado. E as experiências, né? A dor, ela é tida, tem dimensões físicas, afetivas e cognitivas. Então, como você bem falou, uma experiência que lhe dói muito, seja uma derrota, ou que você realmente sentiu o corpo, errou num ritmo e fadigou, né? Depletou o seu organismo numa prova de longa distância, você vai aprender. E em algum momento você vai aprender. Aquilo vai ficar marcado em você, na E sua cognição, na sua memória. E aí isso você vai levar para os treinos e para a experiência de prova nas próximas competições, não tenha dúvida é disso. na repetição que esse aprendizado se consolida, porque caso ele não seja consolidado, caso você não mude a abordagem, você está Então, condenado a ter que repetir aquele você vai processo, repetir o mesmo erro. viver a dor novamente. Exato. Você está treinando o erro e aí você vai repetir o erro. Se você muda a trajetória e muda a estratégia, a tendência é que você acerte, né? Ou erre menos. Isso. Que você esteja um pouco mais melhor direcionado para o correto, para o desfecho ideal, aquilo que você busca, planeja e se organiza. Doutor, como a gente falou aqui sobre um pouco sobre chegar no limite, ou às vezes ultrapassar o limite, e falamos também sobre a dissociação, em outros casos, a associação entre a dor física e a dor psicológica. Tratando desses dois temas, a interseção deles, quais são, quais são e qual a gente atinge primeiro, o limite mental ou o limite físico? Qual dessas dores se pronuncia, qual fala mais alto e se existe alguma forma de buscar essa adaptação para ambos os casos? É uma pergunta interessantíssima, né? Eu diria que assim, ah, tem uma máxima que fala, por exemplo, na maratona, que são 42 quilômetros, que a maratona sempre dói.
Ela vai doer. Você vê, vai doer, eu tenho o termo dor aí no meio, né? Uhum. Por quê? Após o quilômetro 32, 35, que é o final da maratona, nós temos já uma exaustão física e mental muito grande, né? Um tempo de exposição aí, a maioria vai estar com mais de 3 horas exposto a uma corrida contínua, né? Então, eu diria que para a média dos atletas amadores, das pessoas, o que se atinge primeiro é um limite físico, né? Uma dor física, uma fadiga, uma depressão, as pernas, como se fala, travadas, emborrachadas, a mecânica muda, as dores aleatórias da primeira maratona, que vai passando para um lado, para o outro, Dores e novas que você dores nunca novas que você viu. nunca sentiu, né? O pé que está doendo ali, depois ele passa. Então, o corpo sinalizando os primeiros momentos de fadiga extrema. Claro, dependendo da treinabilidade, do treinamento daquela pessoa. Mas sempre vai acontecer em algum momento de uma prova de longa distância, em alguma situação. E daí entra a luta mental também, de você ver em que ponto você está para que consiga persistir num ritmo confortavelmente saudável para executar o final de sua prova. Para algumas pessoas, um limite pequeno, uma faixa, parcela pequena, talvez as pessoas tenham mais ansiedade por resultado, ou que sejam muito perfeccionistas, muito hipervigilantes, A ou gente tem talvez muito até da questão da exposição nas redes sociais, que tem um exatamente. papel muito forte. Um papel muito forte de comparação. Hoje eu estava vindo para cá, para o trabalho, e ouvindo um podcast sobre esporte, e a pessoa dizendo assim: olha, hoje na rede social eu vou fazer uma prova fora, eu já tenho 2 textos. Nossa, Um texto para se eu tiver a glória e um texto para se eu tiver a se não der derrota, certo. para eu postar. Então, isso você tem que correr para você. O esporte é para você, você não é atleta profissional, você tem que correr e curtir para você. Se quer entregar o resultado, tudo bem, treine, tente aquilo. Mas você sabe que pode não acontecer e tá tudo bem. Você vai tentar numa próxima, vai se reconstruir, dar tempo ao tempo para voltar bem naquele dia. Como diz um treinador aí do Rio de Janeiro, você vai ter CEP, data, local e hora para o Pro resultado. resto. Não é um ano inteiro. Então, o esporte tem que ter paciência, ele é construído com consistência. Então, treinar o mental ao longo dos treinos, por exemplo, dos longões ou dos treinos mais difíceis, é fundamental para que você já vá sofrendo, entendendo aquele sofrimento físico, aquela fadigabilidade que você vai enfrentar na prova, obviamente, né? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, isso vai te trazendo força mental nas pequenas conquistas. Então, eu aconselho sempre que você comemore as pequenas conquistas. Os primeiros 10 quilômetros, os primeiros 15, né? Quem corre meia maratona, os primeiros 21, como que executou? Ah, executei bem, mecânica boa, foi todo contínuo. Ah, essa semana eu não consegui, fracionei, tá tudo bem, vou hidratar melhor. Então, tá atento a todos os detalhes que vão te fortalecer mente e corpo para que você esteja bem para durar bem na prova, né? Da mesma forma que se deve estar atento às dores, é preciso também estar atento ao que você está realizando ali no treinamento. Quanto Sim. mais atenção você dedica, a gente vai já falar mais um pouco sobre essa questão da Essas estratégias são atenção e fundamentais. dessas estratégias, mas quanto Foco. mais você se mantém atento àquilo que você aquilo que você decidiu, que você se propôs a fazer com todo um zelo, todo um esmero de eu, tipo assim, no começo da minha semana eu já vou entender quais são os treinos que eu vou ter que entregar, até porque isso faz parte também de como eu vou periodizar minha alimentação, os descansos e a minha rotina de uma certa forma. Então, entender, estar atento, identificar onde eu posso melhorar, identificar aquilo que eu não posso melhorar também, algo que está fora do meu controle, e dedicar minha energia àquilo que eu posso, né? Então, são alguns conceitos Sim. estoicos também que a gente traz para parte do esporte, que é justamente essa, tá dentro do grupo da maturidade também, né? Você deixar de É. se importar muito com aquilo que não está no seu controle, é que não vai fazer diferença. Nessa pressão, isso foi de uma pessoa que tinha os dois textos prontos, né? Para se der Sim. tudo certo na prova, se der tudo errado. Já existe uma pressão muito grande fisiológica Sim. no seu corpo, que é um ciclo de maratona, uma preparação onde se corre
acima dos 70, 80, 90 quilômetros por semana, a depender do corredor, do amador, do nível dele. Além dessa pressão fisiológica, física, você também colocar, repousar sobre si Hum. toda essa expectativa de pessoas, de patrocinadores, de quem quer que seja, ela acaba sendo pior para a possibilidade que você tem ali do seu resultado. Com Então, certeza. quais seriam estratégias, Hum. né, se for Sim. treinar a mente para ir mais longe, treinar a mente para ir mais fácil, correr mais leve? Quais são estratégias que nós podemos aplicar no nosso cotidiano? Quem está ouvindo, nos vendo aí de casa, pode começar a aplicar Sim. amanhã e já vai perceber uma diferença na sua vida. Eu acredito assim, a meditação, a corrida para mim é uma meditação ativa, né? Eu já vinha como praticante de meditação e, claro, nós temos talvez dois grandes grupos aí, pessoas que são é, corredoras recreacionais para bem-estar, isso é ótimo e a gente quer trazer cada vez mais pessoas para o mundo da corrida, como tem Para o acontecido, movimento. ou para o movimento. E ainda assim essas pessoas têm desafios também de levantar da cama, sair do sofá, sair do sedentarismo. Elas enfrentam dificuldades também que elas precisam colocar aquela autofala de se motivar, disciplina, colocar já a roupa organizada um dia anterior para não protelar e não esquecer Às vezes a atividade preparar física. as suas refeições, as refeições que você vai Sim. fazer no outro dia. E no caso da gente que treina para um esporte, no caso eu treino corrida, eu treino para maratonas, aí a coisa já muda um pouco de cenário se você realmente gosta disso. Se você não gosta, não faz tanto sentido você perdurar. Se você gosta, motivado, eu acho que vale super a pena. Os ganhos são muito grandes. Daí, eu particularmente, eu acho assim, que se você tem uma planilha de treinos, você tem que começar a acreditar nos seus treinos, você tem que começar a visualizá-los. Eu acho que a prática da visualização por exemplo, amanhã eu tenho 10 tiros, 10 intervalados de 800 metros. Eu já tenho que visualizar o Forte. ritmo que eu vou tentar executar e que eu vou ser capaz de fazer, que aquele Por, intervalo vai me recuperar. por se conhecer, já sabe como vai estar se sentindo durante aquele Exato. intervalo. Eu pratico muito também essa Eu parte pratico da muito já essa visualização. visualização ou uma antecipação saudável de como é que é aquele meu treino. Eu gosto. Então eu já vou É, mais preparado, é como se fosse um prime da minha mente, que eu já estou preparado que amanhã vai ser aquela execução ali, tá? Então a hidratação já é específica, eu já levo o que eu tenho que levar, a alimentação na noite anterior para dar energia. Então tudo isso eu acho que é fundamental. E durante a execução, eu particularmente eu acho que você está muito focado dentro daquela sessão, ajuda demais a executar, porque a mente te ajuda a manter o ritmo, a passada, a sustentação do esforço, a uhum. respiração, para você controlar aquela saída, para não ser um sprint e ter um controle de Conseguir ritmo manter o mais ritmo. estável. Ou entender que ritmo que vai ser o sustentável para todas as outras sessões, até completar o treino e ter todo o efeito dele. Exato. Por isso que eu acho que é importante você focar e estar bem atento ao que está acontecendo. Então, nós falamos aí de uma certa forma de autoafirmação, palavras de Sim. afirmação, Autofala, autofala. particularmente no longão, você vê que parece que não está acabando, às vezes está difícil de estar cansado, a perna pesando, está muito calor, Aí como é você aqui tem nosso que ter clima. aquela conversa interna Aquela com conversa interna clareza. que, senão, a mente começa a devagar ou tem muitos pensamentos intrusivos, né? A gente fala os demônios do endurance. Não, você tem que afastar e dizer, ó, vou conseguir só mais um km, fraciona o treino mentalmente, é um por um, agora de um em um, vou cuidar só desse quilômetro. Quantas vezes eu já falei para mim num treino longo de 30 quilômetros, esse quilômetro foi pro santo, porque foi um quilômetro que cansado, o ritmo caiu, piorou, e no outro retoma. Então, isso é um poder mental de concentração e de foco que o endurance requer. Porque senão, no primeiro desafio que você tem, seja mental ou físico, ou de fadiga, Você fica você pelo já, caminho. você já joga a toalha. Então, o endurance, ou a maratona, ou o Ironman, o esporte de triatlon de longa duração, ele é realmente para você sustentar. E a fadiga mental, ela é a última coisa a acontecer, né? Tem a fadiga do corpo, a fadiga mental. Se você realmente dá um gás a mais na sua mente,
você consegue. Veja bem, para a maioria das pessoas. O último quilômetro de uma prova, o último quilômetro e meio, quando você vê o pórtico, todo mundo sente uma energia diferente. Consegue Isso é acelerar mental, mais. é motivação, é conclusão de uma etapa. Então, ter essa visualização de, olha, tá terminando meu longa, tá faltando mais 2 quilômetros ao final da minha maratona. Todo esse processo de visualização ajuda muito a você concluir bem seus treinos e no dia da prova estar se sentindo confortável dentro do desconforto. Perfeito. A autofala, a visualização. Você colocou muito importante aí que também está no meu cotidiano, que é a antecipação saudável. É muito importante a gente frisar isso porque ela pode se confundir aí pelas rodas de samba com aquela ansiedade que as pessoas têm por. Aí já é quem é mais psicopata de treino que nem a gente, né? Tipo, já olha a planilha toda e fala, eita, aquele treino de quarta-feira vai ser demais, vai ser pegado. Para a Sim, maioria das pessoas é uma prova que tá chegando, que alguns têm até dificuldade para dormir na véspera, que fala, eita, amanhã vai ser muito importante, vai ser a melhor prova da minha vida, vai ser a pior prova da minha vida. Esses ânimos ficam à flor da pele. Praticar a visualização e antecipação saudáveis segue outra linha de raciocínio, é de você estar pronto, é de entender como o seu corpo vai reagir àquele estímulo. Muitas vezes, se você vai passar por um trajeto que já conhece, imaginar passo por passo, no caso, por exemplo, das provas de triatlo que tem o ciclismo, já enxergar a linha que você vai seguir em cada curva, tentar projetar na sua mente com antecedência como você vai estar se sentindo. Isso garante que no dia você consiga passar mais suavemente. Você acaba economizando energia para estar fazendo aquela mesma atividade do que em um caso que você está passando por ali mentalmente a primeira vez. Se você já tiver feito esse percurso, a gente vê muito pilotos de alta velocidade, MotoGP, Fórmula 1, fazendo caminhadas, andando de bicicleta pela pista, parando às vezes em alguns trechos, olhando as curvas. Todo esse trabalho de visualização e de antecipação, ele é muito benéfico para a é prática benéfico. esportiva e para Sim. a nossa vida também. Às vezes, um empresário, um advogado, um médico tem ali uma situação muito difícil pela qual vai passar ou está passando. E praticar essa antecipação antes de uma reunião muito importante, antes de um momento decisivo, pode ser a chave também para ter um melhor desfecho, né, doutor? Como o senhor Sim. trabalha isso com seus pacientes que trazem essas situações além do esporte? É importante, assim, quando você passa pela aquela situação, você fez uma prova e vai repeti-la. Você tem a tendência de fazer melhor. Então, não fazer força na hora errada, né? Tá passando por uma subida, que você vai precisar cadenciar o ritmo e depois recuperar, depois que a respiração já volta, senão você não economiza energia. Mas o que eu trabalho muito é assim, na prática de meditação, ela te traz muita consciência para o que se é, o que está acontecendo no agora E e doutor, consciência corporal. interrompendo rapidamente, Claro. muita gente em casa pode ainda ter a impressão de que meditação é você pegar e ir para um lugar isolado, ficar de pernas cruzadas, com as mãos em alguma posição específica e falando Om, ou algum mantra, internalizando. Algumas pessoas meditam rezando. Quando o senhor fala da prática da meditação, como uma pessoa que não tem nenhum contato ou que não conhece nenhuma prática de meditação pode começar a fazê-la, a integrar na sua vida, na sua prática? Eu acho que a gente já tem que trazer a importância da meditação aqui no esporte, no tema, onde a gente tem multicampeões olímpicos, como Michael Phelps, que praticava mindfulness, atenção plena, o próprio Phil Jackson, onde passou, foi multicampeão no Bulls, No no basquete tem basquete ou muitos no exemplos. Lakers, também, né, trazia essas práticas para os seus atletas. E então, assim, a importância de você se construir para evitar essa ansiedade antecipatória, essa hipervigilância, até a capacidade de você não estar tão dentro do treino, da prova, porque é importante você estar ali focado e Presente. presente, e ao mesmo tempo uma atenção relaxada, se for ver. E aí você flui no endurance ou na corrida, né? Então a gente acaba trabalhando na dor ou no esporte, ou quem procura a gente para se direcionar nesse caminho, que a prática de meditação ela é possível. Você pode iniciar ela com respirações, né, atencionadas,
5 respirações para poder dar uma pausa Seria restauratória. aquela respiração consciente, né? De você definir Sim, a inspiração. Tem algumas estratégias, se não me engano, chama de box breathing. Você inspira, segura, segura e vai repetindo esses exatamente, ciclos. exatamente. E aí você pode ampliar ou passar por algum treinamento, né? Como eu sou instrutor, às vezes a gente dá treinamentos. Você passa 5 minutos fazendo uma prática focada na respiração. Aí você cria um hábito disso todo dia. Esse aprendizado interno vai para o resto do teu dia. E às vezes você vai para uma prática em atividade. Você está exercitando, por exemplo, um longão, uma rodagem leve. Às vezes você pode fazer um exercício de: será que eu estou correndo leve mesmo, uma rodagem leve? Tente respirar, por exemplo, só pelo nariz, no sentido de ser uma prática leve. Não é que é Não proibido precisa fazer respirar pelo esforço nariz. para ficar. Exato. Porque às vezes você acaba respirando pela boca quando você corre mais rápido, né? Quem já fez uma sessão de VO2 máximo ali, você vê que a boca vai Exato, abrir, não tem como. E precisa. às vezes num longão, como que tá a tua mente, você tá no flow, sabe? É onde a coisa acontece ali na mente, né? Aquela Uhum. sensação de prazer, de endorfina, que a corrida ou o ciclismo ali vai te dar. Então, tudo isso você pode beber dessa fonte e entender que são recursos. E não é nada aleatório. Então, você vai se alimentando e vai amalgamando isso, sedimentando, é uma construção gigantesca. Até como ser humano, porque a maratona ela ensina muito, né? O ciclo da maratona, as provas que a Todas as gente experiências que que estão aí agregam. nesse. Isso vai arrastar para tua vida também, ser um melhor profissional. Perfeito, doutor. O senhor falou aí uma expressão que eu já ouvi muito, acredito que nossos ouvintes e espectadores também, que seria o estado de flow. Sim. Quando se fala hoje nesse tal estado de flow, no que exatamente nós estamos falando? Quando se define um estado de flow, é quando você está fazendo uma atividade que te causa um prazer tão grande que você está imerso nela e você não está pensando em mais nada. Você está fluindo nela de uma forma muito contemplativa e muito presente ao mesmo tempo. Um estado de equilíbrio, É no eu estado diria de assim. equilíbrio. É quando você está fazendo uma arte que você gosta muito, aí você fica ali, você vê uma criança Você não desenhando, vê o tempo você não vê o passar. tempo passar. Então, esses flashes, alguns momentos desses que acontecem no endurance ou na corrida, você tem que aproveitar, porque aquilo te traz muito bem-estar mental. E não ficar só super preocupado se o quilômetro saiu exatamente do jeito que você queria. Por vezes, fazer um exercício de não olhar Pro os relógio. ritmos específicos, Uhum. porque isso vai te trazendo aprendizados que, por vezes, você vai precisar. Recentemente, a gente foi para uma maratona que eu fiz com esse colega, o colega lá, o relógio dele parou de funcionar no meio da prova. Nossa E ele foi do senhora. 25 até do 23 até o final da prova No na percepção de escuro. esforço. Na verdade, não era escuro porque ele se Ele conhecia. se conhecia bem e fez muito bem a prova. Então, assim, é fundamental você se autoconhecer. E esses estados de flow, isso existe, sim, se você se permitir e trouxer esse prazer do que é a dádiva de correr, de praticar uma atividade física ao ar livre, né, com pessoas que estão ali em comunidade contigo, te traz muito pertencimento e certamente alguém na vida já experienciou essa sensação de flow. Exatamente. Então, algo que seria colocado pelo senhor como facilitador para encontrar ou para se colocar nesse estado de flow seria A prática de a meditação, prática de ou correr meditação, mais tranquilo. o próprio Sim, autoconhecimento, essa dinâmica, essa visão de que você não está ali sozinho correndo. Se for, por exemplo, numa prova de que você está em um ambiente onde todas as pessoas estão com um objetivo, um propósito, todo mundo está ali para poder dar o melhor de si, todos estão presentes e estão atentos. Toda essa soma de energias gera literalmente o fluxo, né? Aí você tá sim. ali sendo canalizado e canalização, fluxo, é tudo isso que tá nesse estado de flow. Excelente. Desmistificando um pouco até assim, a própria prática de meditação, ela serve para você estar presente e ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo. É uma atenção relaxada. Então, se você vai correr, mas está com pensamento no trabalho, em uma série de problemas, você não está na corrida.
Se você está no trabalho e está só pensando na corrida, você não está no trabalho. Se você É está com verdade. sua filha sentada ali, você não está com ela. Então, a prática meditativa, ela serve para te trazer para aquele momento sempre. É sempre uma dança de vai e volta até o ponto de equilíbrio. Porque o ser humano sempre está desequilibrando. Então, a Hoje prática arrasta para o com endurance por isso também. Hoje, com as telas, os celulares, a divisão de atenção fica É, ainda mais atrapalhada, né? isso, nós Torna-se mais complicado que as pessoas estejam juntas e estejam, de fato, presentes juntas num local. o super estímulo ele traz a treinamento da desatenção, na verdade. Por isso que nós estamos muito desatentos e tem aí essa dificuldade de concentração muito grande, né? E crescente, Crescente. infelizmente. Verdade, aí é um dos objetivos do Sport Cetera, como um podcast dessa conversa de hoje, é justamente de fazer com que essa mensagem, com que essas informações alcancem o máximo de pessoas possível. Então já deixo aqui, não estou encerrando ainda, mas você que está aqui nos acompanhando, que quer ver mais episódios, que quer mais conteúdo dessa natureza, interaja com esse material nas redes sociais, no YouTube, você que está assistindo pela plataforma, curta, compartilhe com as pessoas que você quer bem, que você quer que tenham acesso a essas informações também. Doutor, na vida real, por essas provas, por esses desafios nos esportes que o senhor já praticou, teve algum momento que foi mais desafiador que os outros, que talvez tenha colocado o seu conhecimento, a forma como o senhor enxerga as coisas à prova, digamos assim, ou sempre esteve muito bem centrado, seguindo essa corrente e nada nunca abalou? Ah, não, já aconteceu sim, né? Eu sou uma pessoa que eu tento seguir mais o caminho do meio, sabe? Eu gosto da competição, de me melhorar sempre. Tô sempre em busca disso, né? Quando tô treinando. É tão tal que eu já consegui fazer 3 maratonas abaixo de 3 horas, que é uma marca assim já mais Muito desafiadora. significativa para atletas no mundo todo. Na verdade, Sim, correr uma maratona já abrange uma parcela ínfima da população global. Fazer o percurso em menos de 3 horas, aí você fraciona ainda mais, deixa mais nichado essa conquista. correr a maratona de Boston, né? Conquista com índice, mas eu me lembrei quando eu estava na minha segunda maratona, eu fui sorteado para a maratona de Nova York, que é uma maratona com um trajeto bem desafiador. Verdade, muitas subidas, muitas Muito, 5 curvas. pontes, as pontes todas de mais de 2 km, 3,2 km, 2,2 km. São pontes gigantescas, né? Um sobe e desce grande no final também, subidas de 2 km. Então eu ainda não tinha experiência e eu fiz um ciclo que foi o meu pior ciclo de treinamento, digamos assim, foi um ciclo mais desafiador. Foi o único ciclo de treinamento que eu tive ali que ficar 12 dias parado. Foi a única vez que eu me lesionei, eu tive um pequeno estiramento da musculatura posterior da coxa, que graças a Deus depois não tive mais. Mas deu tempo para recuperar até a prova, mas a prova em si foi tão desafiadora. Foi um dia que, desde 1984, falso engano, não tinha feito o calor que fez no dia em Nova York. Nossa, Foi de 22 a 27 o cara graus. pega um dia desses aí, É, é aquele que vai ser testado mesmo. exato. Então, assim, eu sofri muito a partir do quilômetro 25 com cãibras. Um anda e corre, cãibra generalizada. E Então, é uma acaba experiência que eu nunca tinha tido antes numa maratona, né? Numa Isso prova. era o corpo e a mente como é que tava nesse A momento. mente ficou super. Pois é, foi o momento mais desafiador, mas ao mesmo tempo de crescimento, que a mente ficou super abalada, né? Você vem empolgado, segunda maratona ainda, sem experiência, querendo resultado, querendo correr bem. E aí Fez você. uma viagem internacional Primeiro para viagem internacional para correr, super expectativa, esposa esperando em um ponto, e você sabendo que não está Nossa. chegando. é, Você fica preocupado se os outros estão preocupados com você. E acaba que a mente vira um turbilhão, mas eu sempre fui bom de ressignificar as coisas. E logo eu vi, não, deixa eu redesenhar, então sempre tem um plano B.
vamos lá completar, eu estou aqui, eu não vou desistir, porque ali era só fadiga, dava para eu recuperar nos postos de hidratação e De tudo. novo, essa decisão estratégica de não decidir, ela já era precedida de muito autoconhecimento Exato, também, para poder identificar o seu conhecimento, claro, por ser médico em fisiologia, movimento, a sua própria anatomia, lhe exato. dava essa segurança, Dava, porque dava para saber que dava para fazer. Mas assim, foi uma prova difícil, eu concluí ela muito assim, feliz por ter terminado. Foi a minha maratona ali mais lenta, eu fechei em 3 horas e 38. ainda assim um tempasso. Foi um tempo bom, né? Eu tinha estreado antes com 3 horas e 16 em Porto Alegre. E foi uma prova que, assim, é uma prova que eu quero voltar a fazer, porque é uma prova fantástica, muita energia da torcida. Mas eu lembro exatamente, assim, uma semana depois do descanso que eu dei, que eu disse assim: a partir daqui eu vou focar que o ritmo vai acontecer. E foi ali que começou meu sub 3, pra você ter ideia. Então foi na maior dor, na maior derrota, no maior crise energética dentro de uma prova, que eu decidi focar e treinar. Aí logo no ciclo seguinte eu fiz Rio 3 horas e 5 e depois, numa prova que é difícil, É né? uma Eu prova tentei já o primeiro difícil. sub 3 ali, Sim, foi sim. a terceira maratona. Na quarta, que eu já tinha um pouco de folga, eu consegui fazer uma prova na Espanha, que foi a minha melhor prova até agora. Foi em Málaga, prova boa, plana, num clima ameno, Boas sensações, um boas ciclo muito bem sensações, ciclo feito. bem feito. Eu sabia que aquele ritmo eu conseguiria, estava bem treinado, então fui para 4:15 ali, do início ao fim, no final até acelerei. Então, é a sensação gostosa, né, de fazer uma prova inteira. Então você tem que treinar, tem que focar. E às vezes no momento de dificuldade não é para você se desesperar, você vai aprender com aquele momento e vai lhe levar. Nenhum ciclo de treinamento ele é à toa e ele é em vão. Ele é para ser aquele ciclo, aquela história que cada um tem o seu. Ele é para lhe E aí preparar para você vai. fazer a sua prova. Exato. Então, assim, sempre tem um plano A, um plano B, ainda mais quem faz maratona. Maratona, quem manda é ela, né? Ao final das contas. Então você nunca vai dominar a maratona. E isso é o bonito desse esporte, do esporte de longa duração, porque você tem que saber respeitá-lo. Eu E aí, quando faço você tem a dádiva de ter uma vitória muito grande no dia, comemore. comemore. E vai ser fantástica aquela sensação. Perfeito. Eu acrescento ainda a maratona e, por exemplo, que o triatlo ele é uma sequência de remediações, porque é uma prova que acontece em ambientes muito variados. Você começa ali a prova dentro da água, sai para uma transição onde tem a bicicleta, que tem muitos outros equipamentos, capacete, sapatilha, tem a suplementação, tem muita coisa que pode dar errado. E você tem que dar um jeito de seguir em frente, de se manter seguindo em frente até a parte da corrida, onde aí vão aparecer às vezes as dores, surpresa, porque a dinâmica de você ter pedalado depois e correr altera um pouco aí a biomecânica, às vezes de algumas pessoas, por isso que é muito importante esse treinamento prévio. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais, já aí para ser uma das nossas últimas ideias, sobre essa capacidade de ressignificação do momento de maior sofrimento. Como a gente pode, do esporte, extrapolar isso para a vida cotidiana também, o que é fundamental para poder ressignificar com mais facilidade? Assim, eu acho assim, que a gente tem que tentar sempre ter um olhar positivo sobre o que nos acontece. Até porque o acontecido já aconteceu e de fato a gente não vai conseguir mudar, né, o passado. Perfeito. Então, assim, eu acho que sempre alavancar do negativo para o positivo é um caminho, tá? Dentro do esporte, né, a maratona mesmo. Você treina, se você treina bem, se você treina mal, é certeza que o resultado vai ser ruim. Se você treina muito bem e faz um ciclo de treinamentos muito bom, você não tem certeza do resultado. Melhora a Você melhor chance. aumenta a sua razão de chances, né? Perfeito. Então, é por isso que o aprendizado é muito grande nisso, porque você está sempre se expondo a esse tipo de situação, tem variáveis externas. Então, ressignificar para que você cresça sempre, se sinta feliz naquele processo. Agradecer, você está correndo, quanta gente tem dificuldade para correr por alguma doença, alguma limitação física. Então, quão é bom sair correndo a sensação de respirar, desestressa.
você, né, traz uma respiração diferente, você está com outras pessoas naquele movimento da corrida. Então é Uhum. muito além só de um tempo que você está treinando. Claro que você quer conquistar a sua melhor versão ali naquele momento, mas trazer sempre a uma ressignificação disso, eu acho que é fundamental para que você curta o esporte, o processo, e cada prova tem uma história, cada prova tem um momento. E aquela história daquele dia vai ser a sua história, e tá feita. E agradeça por ela e ó, tá tudo bem, vamos para a próxima, Na prova né? ali, no caso, é o encerramento de um capítulo, né? Você construiu Sim, ali a performance que você vai exibir naquele dia ao longo do ciclo de treinamento. Ali é o dia de fechar com chave de ouro, de sim. preferência. E caso não dê tudo certo, você pode logo em seguida começar a escrever É, outro capítulo, né? Dar é o que eu continuidade a vejo. essa história. Eu vejo assim que você tem que criar experiências e histórias na sua vida, vivenciá-las. Então, sabe, se maltratar em todos os resultados, mesmo dizendo 7 negativos, aí vai ser um positivo. Você vai apagar, vai ficar se maltratando por todos os resultados negativos? Não. Diminuir a conquista. Eu acho que sempre tem que ressignificar. E você tem a oportunidade de fazer isso nos treinos, nos ciclos, nas provas, se expor. E na vida da mesma forma. Você tem que tentar sempre olhar um outro prisma para que você saia e cresça daquilo e que gera experiência. Ou como copo, né? Você coloca meio copo, né, cheio, meio copo vazio, você tem que olhar que tem metade de água e não que está meio vazio. Porque senão Exato. você vai ter um olhar sempre negativista, sempre para baixo. Isso, além de te não trazer aprendizado e motivação, você vai gerar tristeza, embotamento, talvez até se você tiver tendência, uma doença comportamental. Então, tem que ir na tranquilidade, vivenciar e deixar a coisa correr também, porque a gente não controla quase nada na vida. A gente tem que pegar as coisas que a gente controla e ser feliz com elas e com o desfecho que a gente sempre está galgando aí para as nossas Exatamente. atividades. Então, um sintetizar aqui, a gente falou hoje nessa primeira edição do Esporte Etc. sobre como manter-se mais atento durante essas atividades. Exaltamos alguns pilares muito importantes, tanto da preparação quanto da recuperação para a prática esportiva, como conciliar a prática esportiva com o cotidiano acadêmico de trabalho e aplicar algumas dessas estratégias, seja ela a atenção plena, a autofala, a antecipação saudável das atividades. Qual seria uma mensagem mais sintética, uma forma objetiva da gente conseguir transmitir a mensagem sobre o que a gente falou aqui hoje, doutor, para as pessoas de casa? Aí quem está ouvindo, quem está praticando um esporte, começando aí a se apaixonar pelo meio da corrida, quem está ingressando aí, começando a praticar natação, começando a praticar ciclismo, Sim, ou você que saiu do sofá e começou a fazer academia, musculação, está aí buscando uma poupança de músculos para poder envelhecer com mais saúde e ter mais qualidade de vida. Qual a nossa ideia, qual a nossa mensagem para esse público? então, eu vejo assim, primeiro você tem que gostar muito do que você faz, né? Ou fazê-lo até criar um hábito, né? Para quem vem do sedentarismo, É importante obviamente. que não seja um fardo, jamais, Exato, não porque ser um fardo, até porque esse esporte que a gente cultiva é um esporte que requer paciência, tempo e o meu tudo. treinador, o treinador Romulo, um abraço pra ele, inclusive, ele sempre coloca que quando passa a ser um fardo, deixa de fazer sentido. E Exato. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Você tem que gostar do que você faz, independente da modalidade, né? Treinar tudo bem, mas assim, um ponto de atenção que eu queria trazer nesse fechamento é assim, nós estamos super expostos hoje em dia a fazer demais, a se comparar demais, a postar demais, né? O ego trabalhando, às vezes, de forma não saudável com isso, repetindo treino demais dos outros, ou querendo fazer mais rápido, no acelerar o ritmo do outro. processo, seja com meios artificiais. Então, eu acho que uma atenção que se deve ter muito é justamente a capacidade de recuperação. E a recuperação, eu falo de forma mais ampla, como a gente bem citou aqui. Tá mais atento, tá mais presente, sabe? Faz umas respirações, calma. Vai tudo no seu tempo. Vai chegar a sua hora.
durma bem, cuide bem do sono, que é uma das práticas mais importantes que a população atual negligencia. Querem sempre investir muito, eu quero um equipamento melhor, ou Sim. então eu quero um suplemento, eu quero alguma coisa que É melhore algo muito meu mágico, né? rendimento. Mas não está cuidando bem do sono, ou da alimentação todo dia, ou daquele recovery que precisa ter até mental, né? Ou entender isso, observar mais, até para não exagerar um determinado treino. O tempo de qualidade com a família e com os amigos estando de fato presente, não é aquela situação que você, vou sair com a minha família para Sim. almoçar, para jantar, com os amigos vou ficar ali mexendo no celular, resolvendo uma coisa do trabalho, aí você tá ali, mas não tá de fato Exato. lá. E a maior dica que eu digo é assim, se dedica a você também. Às vezes as pessoas ficam se preocupando, por exemplo, ou que até estudantes, vou perder meu tempo. Não, você não vai perder tempo, você vai melhorar você mesmo fazendo atividade física. Você vai melhorar a sua saúde, a poupança de saúde, como você bem citou. Uhum. Ou uma mãe que tem muitos afazeres, né, ou uma cuidadora. Para você cuidar bem do outro, você tem que estar bem Cuidar de também. si. Então é 30, 40 minutos todo dia. Esse é o maior mensagem que eu deixo. Cuide de você mesmo para que você esteja bem com você primeiro, para estar bem em sociedade. E aí no treino, se recuperar para conseguir absorver e melhorar os outros treinos cada vez mais. Senão, a conta vai chegar, né? Aí a dor, de Perfeito. uma forma não saudável, vai vir. Cuidando de si, nós acabamos cuidando também do ambiente que nós vivemos e construímos para nós. Então, estamos aqui encerrando a primeira edição do Sport Etc., podcast trazido até você pela Unicef Centro Universitário. Eu me chamo Igor Marques, triatleta e apresentador. Recebi hoje o Dr. João Batista Alves II, neurologista e médico da dor, além de um maratonista de mão cheia. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Novamente, para que essa mensagem e as ideias que nós apresentamos aqui cheguem mais longe, curta, comente, deixe aí embaixo alguma experiência que você já passou, na qual a meditação fez a diferença e também ficamos à disposição para poder responder aos comentários de dúvidas sobre os assuntos que aqui foram mencionados. Novamente, curta, comente, compartilhe. O Sport Etc. tá valendo.